Muito bem, vamos começar então falando do medo. Quase todo mundo, eu até arriscaria dizer que todo mundo sente medo. Eu sinto medo, obviamente, dependendo do lugar onde eu estou, do público, isso também pode me provocar uma sensação de insegurança, de medo, isso é natural. Todos nós sentimos medo quando nós estamos diante de pessoas que ainda são desconhecidas. Tem a questão também das fisionomias, tem fisionomia que nos deixa inseguros também, né? Desajeitados na frente. Não é culpa da pessoa, claro, a pessoa está sentada ali, não é culpa dela, mas cada pessoa tem uma fisionomia específica, né? E aí essas fisionomias podem nos pôr medo. Um rosto sisudo, tem gente que é muito séria, rosto sisudo na plateia, o que vai acontecer? Você vai ficar intimidada com aquela pessoa, vai te dar insegurança. E nós sabemos que é muito importante olhar nos olhos das pessoas quando nós estamos falando. Seja uma pessoa, duas, três, seja um público de 100 pessoas. É muito importante que você se movimente, que você olhe para todos os lados, para todas as pessoas. E nada dessa história de ficar olhando para a parede, olhando para a testa da pessoa. Isso tudo são subterfúgios. Não é legal isso. O legal é você encarar mesmo, olhar nos olhos das pessoas. Mas o medo atrapalha. O medo provoca, digamos, uma reação fisiológica horrível. Não é? O coração palpitando ali, aquele coração batendo forte, a respiração ofegante, você treme, não é? Aquele suor frio. Isso acontece mesmo quando nós sentimos medo. O nosso cérebro, ele entende que se você está sentindo medo, é porque você está correndo perigo, não é? Então o que ele vai fazer? Ele vai promover uma carga de adrenalina na sua corrente sanguínea, o que vai provocar a chamada vasoconstrição, para aumentar o aporte sanguíneo na musculatura. Então, as pernas para que te quero, né? Então, aquela ideia, a ideia que acomete você é fugir, evidentemente. Então, o teu cérebro vai provocar essa alteração fisiológica. Fugir ou lutar? Fugir ou lutar? Complicado, né? Difícil, não é? Olha, as causas do medo, elas têm fundamentos diferentes. Pode ser a sua infância, por exemplo, pode ser a falta de estímulo para falar nas escolas. As escolas não ensinam oratória, né? Eles não incentivam o aluno a levantar e a falar. Então há, de fato, uma grande dificuldade e é por isso que nós temos tantos adultos morrendo de medo e fugindo das oportunidades. Mas eu quero te dar uma dica muito legal que vai, digamos, facilitar muito. Você está vendo aqui atrás um público, pessoas agradáveis, não é? Sorridentes, elas olham para a gente, elas sorriem. Seria ideal, né, ter um público tão especial quanto este aqui, né? Isso seria o ideal para todo mundo, mas, como eu disse, muitas vezes você vai encontrar pessoas com uma fisionomia sisuda. Não é culpa delas, cada pessoa tem uma fisionomia específica, né? Algumas pessoas são naturalmente simpáticas. Então, quando você se depara com um público maravilhoso assim, é ótimo, mas isso não vai acontecer sempre. Mas a dica é o seguinte, você pode colocar na tela aí do seu computador uma foto de um público como esta aqui, ó. Estão todos olhando para você. Você coloca ali na tela do computador e começa a falar olhando para essas pessoas, olhando para o público que você encontrou. Colocou na tela do computador, olha para esse público e começa a falar. Olha que processo interessante esse. Toda informação que chega ao nosso cérebro, ele chega por meio dos nossos olhos, não é? Tudo que os olhos enxergam, o cérebro vai entender como sendo uma realidade. Então, quando você olhar para um público como esse, o teu cérebro vai entender que você está olhando para pessoas. Por ser uma fotografia, é natural que você não sinta medo nesse momento. Você não vai sentir insegurança olhando para uma foto, obviamente que não. Mas esse é o processo. Você vai abrir essa foto na tela do seu computador e vai olhar para os olhos dessas pessoas e vai fazer o seu discurso, a sua apresentação. Faça isso por diversas vezes. O teu cérebro recebendo esta informação e percebendo que você não sente medo, ele vai provocar uma mudança realmente na sua personalidade. Ele vai sentir que você agora está encorajado.
É como se você estivesse burlando o sistema, enganando principalmente o seu subconsciente, que é ele, o seu subconsciente, que traz todos esses medos. Porque toda a experiência da vida fica registrada no nosso subconsciente. É ele quem provoca o medo. Porque o teu lado racional, ele vai dizer para você que você não precisa ter medo. Mas o teu subconsciente, que na verdade é o seu velho ego, com essas experiências frustrantes que ele já teve no passado, ele vai tornando isso cada vez mais arraigado, cada vez mais forte dentro de você. Então é como se você estivesse burlando o sistema mesmo. Você vai colocar uma foto de um público, o cérebro não vai diferenciar se trata-se de uma foto ou de pessoas de verdade, e com isso, com esse exercício regular, você vai precisar fazer isso algumas vezes. Com esse exercício regular, este medo que você sente, essa insegurança, tende a ir arrefecendo. E com isso você vai se encorajando cada vez mais. Então faça essa experiência. O medo é natural, é normal. É normal que você sinta medo. Ao sentir medo, aquelas alterações fisiológicas que eu já falei. Então faça esse exercício e você vai ver como esse medo tende a ir devagarinho desaparecendo. Então é isso. Vamos vencer o medo? Vamos vencer o medo? Até o próximo vídeo.